Neste episódio do DECPOD, iremos perceber como funciona o comportamento do consumidor com o professor Samuel Lins. Na verdade, é um ser humano, é um indivíduo. E a psicologia, enquanto ciência, está aí para nos ajudar a saber como esse indivíduo se comporta, o que é que ele pensa, como é que ele age diante de algumas determinadas circunstâncias. Já ouviu falar do Homo económicos, do consumidor médio ou até da importância das emoções na tomada de decisão? Afinal, quem é o consumidor? Existe o lado que somos aí, o lado reflexivo, mas também somos seres humanos emocionais, somos pessoas que somos, às vezes, imediatistas. Os consumidores são assim, nós e os consumidores somos nós. Olá a todos e bem-vindos ao DECPOD. O meu nome é Mariana Almeida, tenho comigo o André Regueiro e somos a equipa da DECO. Hoje recebemos mais um convidado com um toque doce no português, Samuel Lins, professor na Universidade do Porto nas áreas da Psicologia do Consumidor e Psicologia Social, que tem vindo a desenvolver uma linha de investigação relacionada com os aspectos psicossociais do comportamento do consumidor. Pai de dois, e como o próprio refere, há 3 características que o definem: gosta de amarelo, é amante de café e adora o seu próprio dia de aniversário. Olá Samuel, bem-vindo ao DECPOD. Olá a todos. Olá Samuel, viva, bem-vindo. Samuel, olá Mariana, olá André. Antes de iniciarmos esta conversa, nós temos que matar esta nossa curiosidade, porque de facto há pessoas como eu que não adoram o seu dia de aniversário, portanto nós queremos saber o porquê de gostares tanto do teu dia de aniversário. Eu acho que ninguém me fez essa pergunta até hoje, na verdade. Então, quando eu soube que iria me fazer, me ajudou a refletir. Eu acho que, assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de comemorar, gosto muito de festa. Então, nada melhor do que encontrar um bom motivo que independe dos outros. Ou seja, é o meu aniversário, mesmo que eu não possa comemorar, enfim, eu posso, nem que seja eu comigo mesmo. Até porque isso foi a única coisa que eu não gostei de vir morar em Portugal. Porque o que acontece? Meu aniversário é em agosto. E aqui em Portugal, agosto é férias. É tudo muito parado. É tudo parado, as pessoas esquecem. Para se reunir as pessoas, está toda a gente a viajar. Então, foi a única coisa que eu não gostei. E lá no Brasil, agosto era aulas. Então, eu chegava na sala de aula, dizia que era meu aniversário, dizia para os alunos que eu dava uma nota melhor. Quem lembrasse do meu aniversário, é que eu não posso nem fazer esse tipo de chantagem com os alunos. Então, eu acho que é isso, esse sentimento que é o dia meu, é a única coisa que, assim, é meu e posso, de fato, colocar. Eu sei que é de muitas outras pessoas também que nasceram no Sim, mas é positivo isso, não é? Porque para as pessoas que às vezes levam um bocadinho, encaram o dia assim um bocadinho, não é? É mais um ano e não sei o quê, até é bom, porque é uma perspectiva muito positiva, não é? É um dia nosso, sim. É o nosso dia, não é? É o nosso exatamente. Dia. Eu gosto muito. E já agora, que não, uma pergunta que não tem nada a ver, mas que interessa bastante para o que também vamos falar hoje, que é porque a escolha da psicologia do consumidor? Ok, então eu acho que são 2 fatores. Um fator mais... também ninguém nunca me perguntou isso. Então vocês estão fazendo perguntas absurdamente simples, óbvias, mas que ninguém nunca me perguntou e que me ajudou a refletir. Mas a psicologia do consumidor tem uma questão de formação. Então eu sou formado em psicologia, mas também eu tirei licenciatura em gestão no Brasil. Então, era uma área que muito me interessava, essa área do marketing, do comportamento de compra, e essa questão dos direitos do consumidor. Eu dizia que depois que eu me formasse, eu ia fazer direito só para poder entrar, fazer processos contra as empresas, porque às vezes eu achava que era realmente um exagero. Algumas coisas são falhas, outras coisas são coisas criadas mesmo para enganar ali o consumidor. Então, tem esse pouco da formação, e de eu ver que tem muito a ver com psicologia. Então, minha formação em psicologia, e se falava muito pouco de psicologia em gestão, só mais na área de recursos humanos, e se falava muito pouco em estudos de mercado, em marketing, em comportamento de compra, em psicologia. Então, teve essa questão da formação. E outra coisa que, quando eu pensei nessa resposta, acho que é pertinente também, a minha própria socialização. Em que sentido? Na minha casa, essa questão de falar das compras, da economia, de fazer poupança. Eu lembro que eu ganhei um livro caixa, na altura, onde a gente colocava as entradas e as saídas, quando eu tinha 7 anos de idade. Enfim, nem ganhava nada. Mas eu via meu pai fazendo aquilo e queria fazer também, então meu pai comprou para mim, para anotar quantos chocolates eu comprava, mas, enfim, não usava aquele direito. Mas, assim, essa socialização de ir com meus pais no supermercado para fazer as compras. Então, eu acho que isso, pelo menos em termos de proximidade com a área, pensando desde pequeno, a gente foi muito inserido nessas conversas e nessas práticas. Então, acho que foi por aí, quando chegou na universidade, completou aí mais com a formação.
Muito bem. A ideia do livro de caixa é maravilhosa, que eu lembro perfeitamente que ia buscar também algumas coisas ao supermercado, que não era bem supermercado, mas lá ao lado de casa, e ficava no livro de caixa e depois o meu pai ia ao meu avô ir lá pagar. Era isso. É giro. E no final sempre tinha prejuízo, porque eu sempre gastava, mas eu não trocava. Isso era uma coisa que acontecia todos os meses. Então, se Mas serviu para agora corrigir. eliminar isso com a formação, quiseste eliminar. Não, eu vou saber. Isso, eu vou saber. Eu vou ter alguma entrada para não terminar sempre no prejuízo. Samuel, a DECO tem neste papel da defesa do consumidor cada vez mais, até porque o paradigma da sociedade de consumo assim obriga a trabalhar muito aquilo que é o indivíduo e personalizar muito a nossa atividade e, de acordo com, eu diria, o perfil do consumidor, direcionamos a nossa informação e até a nossa intervenção de acordo com o perfil do consumidor, muito personalizado. Onde é que achas que aqui pode, ou onde é que a psicologia do consumidor aqui entra e também fazer um bocadinho a lógica entre a psicologia do consumidor e a economia comportamental? Como é que nós podemos utilizar essas ferramentas no nosso trabalho? Ok, então vamos lá pensar juntos também. Como é que a psicologia do consumidor pode ajudar? Né? Então, quando a gente fala do consumidor, na verdade é um ser humano, é um indivíduo. E a psicologia, enquanto ciência, está aí para nos ajudar a saber como esse indivíduo se comporta, né? O que é que ele pensa, como é que ele age diante de algumas determinadas circunstâncias. E aí, puxando um pouquinho brasas para a minha sardinha, da minha área, que é a psicologia social, apesar da gente ser um indivíduo, mas às vezes a gente pode tender um erro de como se tudo que acontecesse simplesmente com um indivíduo, ou seja, como se ele fosse responsável por tudo. E quando a gente tem essa visão do indivíduo na sociedade, no contexto, a gente consegue, por exemplo, fazer ações mais acertadas, consegue fazer ações mais focalizadas. Apesar de ser individual, mas eu tenho certeza que quando vocês recebem ali algum consumidor específico, em algum caso, conseguem quase que, às vezes, identificar um certo padrão, ou seja, imagina alguma questão com endividamento. Tem vários, apesar de cada caso ser um caso, mas a psicologia vai tentar nos ajudar a identificar padrões. Porque, na verdade, a ciência vai nos ajudar a identificar padrões, porque se a gente consegue identificar padrões de o que leva as pessoas a se endividarem, o que leva as pessoas a comprarem por impulso, o que leva as pessoas a serem consumistas, compradores compulsivos, nos permite tanto atuar na prevenção, como caso isso aconteça, caso isso seja um caso, a gente pode atuar de maneira mais eficaz e não tanto com achismo no sentido de talvez isso seja melhor, né? Mas identificar a ciência psicológica não vai nos ajudar a identificar estes padrões. Apesar do problema ser individual, mas se eu identifico contexto, se eu identifico situações, se eu identifico padrões sociais e psicossociais, me permite desenvolver políticas públicas, inclusive, mais eficazes. E aí o André adicionou esse outro novo termo, né, na conversa, que é a economia comportamental, que é uma outra área, mas uma outra área... Mas às vezes um pouco confundida, não achas, Samuel? Como? Um bocadinho utilizado de forma... Sim, é quase tudo, é tudo junto, quase como se fosse a mesma coisa, mas são coisas distintas, porque são áreas muito intercalares, né, são muito interdisciplinares, na verdade. Então, assim, já que estamos a falar de termos, temos a psicologia econômica. Então, a psicologia econômica é uma área maior da psicologia que estuda tudo que diz respeito a dinheiro. Então, o dinheiro como um todo, econômica no sentido de finanças, de dinheiro, de gastos e compra, né? Dentro da psicologia econômica, vamos colocar assim de maneira bem sucinta, temos a psicologia do consumidor, que é focado, então, aí mais no indivíduo e no comportamento de compra. Mas tem outras áreas também, por exemplo, como as finanças comportamentais. As finanças comportamentais já é uma área mais relacionada aí com o gasto, com o investimento, com a poupança. Então, mais relacionado a finanças, a como eu gasto meu dinheiro. A psicologia do consumidor, como diz o próprio nome, é focado no consumidor, mas na compra, no comportamento de compra, no comportamento de escolha do produto, na consequência daquela compra. Então, digamos, em termos de área temática, é o comportamento de compra. Mas ainda tudo isso que eu estou a falar de psicologia econômica, psicologia do consumidor, é quase como se o ponto de partida fosse da psicologia. Como a psicologia estuda a economia, como a psicologia vê o comportamento dos indivíduos. A economia comportamental, digamos, é o caminho inverso. É como a economia estuda os comportamentos de tomada de decisão, que não necessariamente está envolvido com o comportamento de compra ou com o próprio comportamento econômico. Então, imagina, por que eu prefiro comer hoje um hambúrguer e não uma maçã?
Isso não tem a ver diretamente com comportamentos econômicos, com gasto, mas tem a ver com tomada de decisão. Então, a economia comportamental vem da economia, tá? No sentido de ser, é sempre uma visão muito mais econômica, mais focalizada, utiliza a psicologia, mais no que diz respeito à tomada de decisão. Entretanto, como a área é economia, boa parte dessa área é aplicada nos comportamentos de tomada de decisão econômicos, que envolve também a compra, envolve as finanças, envolve também os nossos hábitos, que envolve de alguma maneira o dinheiro, a poupança, o investimento. Então, é quase como se fosse muito mais relacionado ao ponto de partida, a psicologia econômica parte da psicologia e a economia comportamental parte da economia, mas são áreas, como mesmo o André falou, às vezes no dia a dia, no senso comum, se fala quase como se fossem intercambiáveis, né? Porque são muito próximas e tratam de muitos tópicos muito semelhantes também. Acho que com este exemplo, Samuel, esclareceste para quem dúvidas tivesse, fica muito claro e muito obrigado também. Sim, Samuel, e há pouco falavas de uma coisa que está diretamente relacionada com uma das questões que também queria apresentar, que tem a ver com a questão, exatamente, da psicologia, digamos assim, do consumidor, no fundo quase que olhar para o indivíduo e com isso ser tão relevante até para criar políticas públicas, exatamente isso. E a verdade é que nós, quase que de uma forma automática, nós na DECO também fazemos muitas vezes isso. Vou dar um exemplo: o consumidor vem cá e vem apresentar uma reclamação, por exemplo, no que diz respeito à sua fatura de energia. Existe aqui uma questão específica relativamente à fatura de energia e que nós quase, não é, quase que por inerência, não é, da nossa atividade, olhamos para aquele consumidor e quase que adivinhamos que mais 100 consumidores vão ter aquele problema. Portanto, isso de facto acontece quase naturalmente. Mas depois falaste e tocaste aí num aspecto que eu acho super importante, que é a questão das políticas públicas e que nos leva à regulação, que também é uma parte que nos interessa muito, não é? E aquilo que eu te perguntava é que, de facto, a regulação, as normas que são criadas pelo legislador, são muitas vezes, têm por base e têm por referência um conceito que é o do consumidor médio. Sendo que se discute muito o que é o consumidor médio, não é? Portanto, e muitas leituras, e muita literatura, e muita doutrina vêm considerar ainda hoje o consumidor médio aquele que é razoavelmente informado. Portanto, no fundo, um conceito que desenvolvido parece-me algo sujeito a várias interpretações, não é? E, portanto, o que eu te perguntava era isto, ou seja, será que faz sentido aos dias de hoje nós utilizarmos essa referência para produzir enquadramentos regulatórios e produzir esta proteção do consumidor com base nessa referenciação, sendo certo que ela parece-me vir também de uma parte da sociologia ou da psicologia, não é? E portanto, temos aqui algumas dúvidas sobre se de facto não se deveria densificar, tendo em consideração o mercado como está, tão disruptivo, tão complexo, não é? tão como é que se diz, intenso para o consumidor, em vez de esta palavra, se não se deveria densificar um bocadinho mais este ponto de referência. Qual é a tua opinião sobre isso? Olha, eu costumo dizer que parece que o consumidor médio é quase o consumidor mínimo, porque eu quero saber quem é o consumidor que é normalmente informado e razoavelmente atento e avisado. Onde é que ele está? Nos dias de hoje mais ainda, não é? Exato. Então, é um médio que é muito mínimo, né, no sentido assim, onde é que ele está? Onde é que ele está? Eu entendo que, assim, para a gente fazer leis, para fazer intervenções, a gente precisa ter um conceito de quem é esse ser humano, né, de quem é um consumidor e que precisa, enfim, afinal de contas, é alguém. O que eu trago para reflexão, então, é dentro do que a gente até estávamos a falar da economia comportamental, qual foi um dos fundamentos da economia comportamental enquanto área que ela rompeu. Na economia, nós temos um conceito, uma abstração, que é o homo economicus. O que é o homo economicus? É um ser humano, que é uma abstração da economia, até boa parte das teorias econômicas é com base nessa abstração, e que o ser humano é aquele que, antes de tomar uma decisão, ele vai pensar, ele vai refletir, ele vai procurar informações, ele vai analisar o custo-benefício econômico, ou seja, aquilo que realmente vai trazer o maior benefício ao longo do tempo e não apenas ser algo instantâneo, de uma recompensa imediata. E o que a economia comportamental também veio trazer, que é, gente, esse homo econômicus é uma abstração que não existe. Pode existir na teoria, mas não existe. Existe para a gente tentar... Então, à procura. Né, existe para a gente manter, digamos, uma constante numa equação para aquele pressuposto. E a economia comportamental, e para quem está nos ouvir, ela é uma área bastante difundida e tem tido crescimento nos últimos anos, principalmente porque em 2017
o Richard Thaler ganhou o Prêmio Nobel da Economia na área de economia comportamental. Ele que foi, digamos assim, um dos fundadores desta área. Ele vai trazer esse outro conceito, né? Não é bem um outro conceito, mas desmistificar esse conceito do homo econômicos, desse ser humano estritamente racional. E quando eu falo racional aqui, é nesse sentido de sempre de buscar tomar a melhor decisão. Não é um irracional no sentido de que não tem racionalidade, que não tem razão, né? No sentido de que não tem esse... Quantas vezes a gente compra no impulso do momento e depois se arrepende? Para a economia, não tem a ver não... com os próprios, não é, Samuel? Desculpa interromper, não tem a ver com os próprios, isto tem a ver com os próprios fatores externos que, alheios ao próprio consumidor, que não lhe permitem ter esse tempo para... Mas para a economia isso não existe, porque a gente não vai comprar por impulso, a gente vai parar, vai pensar, vai analisar, vai ver que não vale a pena, que vai deixar para comprar depois. Então é como ele disse, a gente faz teorias para seres humanos que não existem. Mas quando eu digo isso, é uma crítica, mas enfim, muito da economia se avançou por causa dessa abstração que nos permitiu pensar. Então não é uma... Com base nesse raciocínio, claro. Pois, apesar da ironia, mas não é desmerecendo. Mas existe o outro lado, existe o lado que somos aí, o lado reflexivo, mas também somos seres humanos emocionais, somos pessoas que somos, às vezes, imediatistas. Os consumidores são assim, nós, e os consumidores somos nós, né? Porque, às vezes, né, a gente pensa sempre no outro. Quem está nos escutar agora é bem capaz de pensar, meu pai, a minha mãe, a minha tia. Não, estou falando de mim, de você, de todos nós que estamos aqui escutar. E o que eu gosto dessa abstração, ou seja, dessa nova visão do ser humano e do consumidor do que diz respeito à economia, é porque nos permite, lembrando, a psicologia e a ciência como um todo quer identificar padrões. Então, se eu consigo identificar padrões de erros do consumidor, se eu consigo identificar padrões de por que as pessoas se endividam, por que as pessoas estão a reclamar de um determinado tópico, por que as pessoas estão a cair ou cometer os mesmos erros. Tem até um livro que eu gosto muito, que é do Dan Ariely, que se chama Previsivelmente Irracional. Ou seja, se eu consigo prever quando eu vou falhar, é ótimo, porque eu consigo intervir antes que se falhe. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que é importante ter esse conceito, sim, para poder pensar melhor, mas colocar esse conceito como uma explicação completa do ser humano, lembrando, daqui que a gente consiga que boa parte da população seja informada, razoavelmente atenta e avisada, já passa para algo muito otimista. Sim. Não, nós também temos esperança e sabemos disso, ou seja, às vezes mesmo nós, na nossa versão mais eu costumo dizer que não é muito visível, que é de recolher estas reclamações dos consumidores e as preocupações e depois fazê-las chegar a quem produz as leis e a quem as analisa, portanto, acaba por também permitir-nos fugir um bocadinho, não é fugir, é densificar um bocadinho esse conceito. Portanto, a DEC também tem este papel que eu acho que acaba por era mais, mas e, portanto acabamos por conseguir desviar-nos um bocadinho desse conceito. É quase como pensar assim, enquanto não se informa, o que se pode fazer para protegê-lo? Claro, exatamente. Entende? Então são essas duas frentes de atuação que vocês fazem muito bem. Sabia que a sua opinião faz a diferença e que a apresentação de uma reclamação não é um problema, mas sim uma oportunidade de intervenção e de mudança? Não perca tempo. Tem WhatsApp, tem e-mail, tem contacto telefónico. Só não tem é desculpa para não nos contactar. Encontre toda esta informação em deco.pt. Já sabe, a Deco, sempre consigo. Eu sei que eu sempre falo que eu sou fã da DECO, mas é nesse sentido de informar. Mas enquanto a gente não alcança o médio, né, o que é que a gente pode fazer para protegê-lo? E a Samuel, até em sequência daquilo que estávamos a falar, existe o Samuel, professor de Psicologia do Consumidor, existe também o Samuel consumidor, e portanto a minha pergunta é se existe algum conflito em determinados momentos, se já foste confrontado com essa tua própria dúvida no momento entre o impulso emocional e o racional. Como é que tu geres essas diversas valências? Olha, com certeza. Eu tenho uma amiga que ela diz que psicologia tem nome para tudo, que ela, quando começou a fazer psicologia, descobriu que a gente dá nome, dá teoria para tudo. Essa é a grande diferença, que quando eu faço alguma coisa, eu já sei o nome científico daquilo que eu estou fazendo. Isso é compra por impulso, agora eu vou tomar uma decisão
baseada no momento e não a longo prazo. Ou seja, eu lembro de todas as teorias, mas eu continuo fazendo ainda os mesmos erros. Alguns eu consigo já evitar. Isso que eu acho que é interessante. Então, assim, apesar de saber tudo, sou doutor na área, mas, enfim, ainda sou gente. Né? Então, é muito curioso que, às vezes, eu me pego várias vezes. Samuel, você acabou de dar um podcast falando sobre a consciencialização, a sustentabilidade, a importância, e saio daqui e vou e compro por impulso algo online que eu não precisava. Então, isso acontece muitas vezes. Mas, por outro lado, também muito do que diz respeito à gestão financeira, entender o comportamento humano. Então, se eu sei que eu não vou conseguir poupar, eu posso fazer uma poupança forçada, posso pedir, então, uma poupança, colocar na minha conta online que tire lá 50 euros por mês. Então, são várias teorias, que não são apenas recomendações genéricas, mas tem várias teorias e vários estudos que apontam para sugestões de como a gente pode lidar melhor com a compra e com o comportamento e com as finanças, de que eu sei que se eu fizer aquilo, vai ser muito útil para mim. E realmente eu já consegui mudar muitos hábitos pela informação. Mas é um conflito ainda, André. Ainda assim, na teoria está tudo... Mas até é saudável, não é, Samuel? Até é saudável haver esse conflito em determinados momentos, não é? Sim, vários momentos. E no final, o bom é isso. No final, o conflito continua. Mas eu começo a lembrar do artigo que eu li. Aí já lembro que esse é um exemplo que eu posso dar na sala de aula, porque, enfim, eu sou... Nós deixávamos de ser pessoas e éramos máquinas, faz parte, não é? Exato, eu sou o próprio... Deixa que voltar ao livro caixa, Samuel, deixa que voltar ao livro caixa. Eu sou o próprio, o maior objeto de pesquisa que eu faço sou eu mesmo. Samuel, e então impõe-se a pergunta que é transversal a todos os nossos convidados, naturalmente adaptado à sua especialidade, por assim dizer, e não podíamos deixar de perguntar para onde é que achas que a DEC pode crescer através da psicologia comportamental? Olha, algo que vocês fazem que eu acho que é muito bom, que é isso, é na proteção do consumidor. Por quê? Muitas vezes nós não somos informados, muitas vezes nós não sabemos como nos informar. Então, ter uma fonte confiável de informação é muito útil, porque nos dá segurança do que nós devemos fazer. Porque mesmo quando a gente vai na internet, tem muitos sites, tem muitos blogs, tem muitos influencers, que ótimo, mas enquanto a gente não descobre a confiança deles, se a gente pode acreditar, a DECO é essa figura que é muito, muito presente, essa figura que nos dá essa segurança. E outra coisa é essa sensação de facilidade, né? Quando a gente informar apenas não é suficiente. Várias investigações mostram que quando a gente fala de campanha de consciencialização, a informação é apenas uma parte. Mas tornar essa informação aplicada é o grande diferencial. Então, quando a gente vê lá a escolha acertada, gente, se a gente for pensar bem, isso nos poupou horas de procura na internet. A gente já entra lá, já vê os produtos, já vê como foi analisado, já vê o selo. Isso nos poupa muito tempo. Então, esse sentimento de saber que nós somos protegidos ou que tem pessoas que estão a nos proteger, não apenas no nível, digamos, mais do nosso comportamento, do dia a dia, de promover a mudança, mas também das leis, que sabemos que vocês estão envolvidos em muitos projetos de lei, que isso que é importante, porque às vezes a gente tende a trazer a responsabilidade somente por indivíduo, então, para o consumidor, mas precisamos de leis que nos protejam, independentemente de eu ser razoavelmente atento ou avisado. Às vezes eu não vou estar atento, nem avisado, nem informado, mas nem por isso significa que eu não preciso ser protegido. Então, eu acho que assim, pensar essas ações com base nessa visão do consumidor, tanto da informação como da proteção, é muito importante e isso é super útil. E a economia comportamental é uma ótima ferramenta. Muito obrigado, Samuel. Olha, eu devo te dizer que, para além de ter adorado a conversa, como já tinha essa expectativa, fico com a certeza que vamos continuar a colaborar, porque esta ferramenta é fundamental e tu tens tido uma ajuda preciosa para o desenvolvimento da nossa atividade em diversas formas, com a academia, com a tua presença em eventos da DECO e, portanto, certamente que vamos ter mais oportunidades. E agora cabe-me agradecer-te o tempo que aqui tiveste connosco e tenho a certeza que vão gostar muito de nos ouvir e até breve. Obrigado, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer, vocês sabem disso, não é porque é aqui no podcast, mas já falei isso outras vezes, sempre um prazer poder colaborar e fazer projetos com a DECO. E até breve. Obrigada, até breve.